uma atração do Canal 25. Meus amigos do Canal 25, muito obrigado pela sua audiência. Já é tradição, toda quinta-feira aqui no Canal 25 da NET Jundiaí, o nosso Lance Livre. Chegamos aí para debater um pouquinho mais sobre o esporte de Jundiaí, sempre com o Paulista, nosso carro-chefe, o esporte amador da Terra da Uva, né, comandada pela Secretaria de Esportes, os clubes de Jundiaí. Eu estou aqui com o Marcão, com o mestre Jaime, com a Elisete Furlan, que é a produtora do programa, e na direção geral do Johnny Carreiro. Em nome de Uniodonto Jundiaí, que apoia o esporte da Terra da Uva, chegamos aqui com o Lance Livre, apresentando o comentarista aqui do Lance Livre, Luiz Carlos Trefilho, feliz da vida com o seu Palmeiras, o Verdão, nadando tranquilamente na Série B, né, Trefilho? Boa noite para você, Trefilho. Boa noite. Está nadando tranquilamente, porque só tem Cone jogando lá, né? Mas mais feliz porque o Corinthians ganhou de 1-0 no final de semana, com o pênalti no finzinho, que todo mundo achou que ia roubado, e o São Paulo não conseguiu ganhar com o pênalti roubado também. Então foi tudo do jeito que eu queria. Mas não foi pênalti do Corinthians? Eu acho que foi. Foi? E hoje uma câmara especial mostrou. Não tinha força para derrubar o Danilo. Quem prova que não tinha? Quem pôs um dinamômetro lá para medir se tinha força ou não para derrubar o Danilo? Mas o Si não faz parte do futebol, a gente sabe disso. Mas e se fosse 5 minutos do primeiro tempo e fosse o lance para o Curitiba? Você ouviu a entrevista de quem fez o pênalti? Não ouvi. Ele falou assim, não sei se eu fiz o pênalti, eu vou ver depois da televisão. Um cara que fala isso está confessando que fez o pênalti. É a verdade que muita gente fala arbitragem, aquela coisa toda. Eu não acho que existiam alguns casos, porque em toda a produção tem os bons e os ruins, né, Trefilho? Mas eu não vejo a má intenção do árbitro aos 45 do segundo tempo marcar um pênalti e chamar todo o lance para ele. Não. E alguém soprou no ouvido dele, né? Pênalti, né? Ele fala 3 vezes, né? É. Falta, né? Para ele entender. Eu acho que é isso que aconteceu mesmo. Não, com certeza. E o pênalti do São Paulo foi menos pênalti que o do Corinthians. Dizem que o pênalti não entra, né? Pois é. Bom, vamos apresentar o nosso convidado pela segunda vez aqui no Lance Livre, na era do Canal 25, o meu amigo, presidente do Paulista, herói, valente, está com a gente, Dejair Bocanella. Muito obrigado mais uma vez, Deja, por estar com a gente aqui no Lance Livre. Um abraço, boa noite. Boa noite, Riva, boa noite, Trefilho. Eu estou aqui atendendo ao convite de vocês mais uma vez. Agradeço este convite que nos dá a possibilidade de falarmos um pouco das nossas propostas do Paulista para esse final de ano e o começo do ano de 2014. Eu tenho muito respeito por você, viu, Jair? E a cada dia que passa a gente acaba tendo uma maior consideração, porque é muito fácil em qualquer situação, né, Trefilho? Quando a coisa é boa, né, aparecer na mídia, aquela coisa toda, vocês estão lutando, é verdade, com muita honestidade acima de qualquer coisa, mas você sempre que a gente fez o convite ou precisou de uma entrevista externa ou aqui no programa, você não recusou. Obrigado mesmo, viu? Eu acho que a gente tem que mostrar para a população, para os torcedores, o que nós fazemos lá dentro. Não adianta ficar se escondendo, como querendo esconder alguma coisa. O Paulista é uma coisa livre, o Paulista é transparente, não temos o que esconder do Paulista. Todo mundo tem que saber a situação que o Paulista vive na nossa cidade. Uhum. Muito bom. Aqui, na semana passada, nós recebemos aqui o professor Regis Belodi, né, que trouxe pra gente aqui da Rosana Joias a camisa da Uniodonto do Clube São João, e eu prometi que entre as pessoas que curtissem a nossa página no Lance Livre 25 no Facebook, ou a página do Trefilho, ou a nossa página, Rivelino Teixeira, a gente ia sortear. Pois é, o sorteado, e eu até peço que a partir do momento que eu divulgar o seu nome, entre em contato com a gente na mensagem oculta, né, pra gente até, como eu fiz com outras pessoas, entregar na sua casa. E quem ganhou, assiste todos os programas nossos também, é José Arlindo Betim. José Arlindo Betim, segundo a informação aqui que eu recebi do Facebook, já conversei com ele, ele mora na Vila Progresso, ou Agapeama, né? Agapeama. José Arlindo Betim, você ganhou esse presente. E para a semana que vem, nós temos mais. Na semana que vem, nós vamos sortear essa caixa de ferramentas da Cofal, tá aqui, o Marcão pode mostrar para a gente, né? Aliás, esse alicate, né, Jair? Ele tem 1001 utilidades, né? A ferramenta, tudo bonito, mas serve até para apertar a língua de muito fofoqueiro na cidade também, não serve? Sem dúvida. Porque
tem de fofoqueiro nem que fala coisa sem saber, né? Então tá aqui, ó. Então o alicate anti-fofoca e a caixa de ferramentas da Cofaldo nós vamos sortear na semana que vem para as pessoas que participarem curtindo a nossa página. Até para começar o programa, Trifil, eu gosto de deixar tudo bem claro. Na semana passada, quando nós falamos do futebol de salão, nós colocamos o vídeo do Marcel, aquela cesta memorável de 78, Campeonato Mundial, quando o Brasil disputou. Estou mantendo contato com o Marcel já, conversei com o Mauri, para que o Marcel venha com a gente, o Mauri também. Mas repercutiu muito também a presença do Regis em relação àquilo que o professor Regis falou, com muita credibilidade, eu pude apurar depois, de que uma empresa, uma grande cervejaria, que todo mundo sabe qual é a grande cervejaria da região, é a Skin Cariol, né? Estaria interessado e vai montar, esse é o grande detalhe, vai montar uma estrutura para 2014 da Liga Futsal. A ideia principal, por ser de Itu, era montar a estrutura. Tem ginásio 40x20 em Itu, Trefilho? Eu procurei saber depois disso, que me parece que um ginásio, que seja um bom ginásio, com uma boa quadra, não tem. Aí eles foram para Sorocaba. Tem o ginásio ou quadra 40x20 em Sorocaba? Mesma coisa. Lá a gente jogava aqueles torneios lá, como é que chamava lá? TV tem. Não, tinha o mais antigo. Cruzeirão, Cruzeirão. É isso mesmo. Umas quadrinhas lá, Zé Mica e companhia. Então, ficou. Não é que eles foram... Tem em Jundiaí? Não tem. Tem em Jundiaí, Trefilho? Não tem. Tem, o anexo, mas não pode, não tem condições. Aqui não é ginásio. Mas isso eu quero deixar bem claro, porque até o próprio Cristiano Lopes esteve com a gente, secretário de Esportes, e foi muito feliz quando ele falou que o projeto está sendo montado, estudado. Acho que estivemos juntos no mesmo programa, né, Trefilho? Para que Jundiaí possa ter um anexo. Isso não é um problema de agora de Jundiaí, isso é um problema antigo. Eu choro isso aí faz tempo. E não é só de Jundiaí, de Jair Bocanello. Você é presidente do Paulista, mas é um esportista. Poucas cidades têm arena multiuso. Então, não é que a Skin Cariol veio aqui, nós queremos ajudar Jundiaí. Não, eles começaram a observar na região e quase na região toda aí, Campinas também não tem uma quadra 40x20 preparada para receber a Liga Nacional. Tanto que o time de lá, o Pulo do Gato, não disputa Liga Nacional. Correto, Jair? Correto. Então foi explicado direitinho, tá? Aqui a gente tem embasamento e, acima de tudo, profissionalismo, gente. 26 anos, não vou jogar na lata do lixo e falar que não sei. Né, Riva? Precisa lembrar o seguinte, por que ninguém entende, todo mundo gosta de futebol salão? Que as regras foram mudando, a quadra foi esticando. Lá no São João, por exemplo, a nossa quadra foi aumentando, chegou nas duas vigas. No limite. O goleiro dá testada na viga, não tem mais, falta um metro de cada lado, nas linhas de fundo, mas não dá mais. Então não é que as cidades não têm, as regras mudaram, então aqueles que tinham poder saíram na frente. Pois é. Tem algumas cidades do porte inferior ao porte de Jundiaí que tem umas quadras bonitas. Mas ainda tem uns coronéis, né? Que nem Orlândia, né? Orlândia tem um timaço do Falcão, aquela coisa toda, né? Mas é um dono, né? O italiano é o dono da Intel, lá há mais de 25, 30 anos a Intel investe no futebol de salão. Mudar para o Caxambu aqui, né? Pois é, mas é um dono, né? O Corinthians tem, que já tinha essa quadra 40x20 no tempo do Zagaia, né? Então é essas coisas que acontecem. Eu acredito muito, não é um problema agora, eu acredito muito que as cidades vão se preparar e vão ter que se adequar, não tem jeito. A arena já não é mais luxo, né, o Jair? Não, e aí eu vou falar uma outra coisa. E não é só a arena no sentido dos esportes, como disse o Trifilho, que as quadras foram aumentando. Foram aumentando, o futebol de salão foi se aperfeiçoando, o voleibol. Hoje, se você não tiver uma quadra ampla, você não consegue, os atletas não conseguem jogar. E vou mais longe. No nosso entorno, nós não temos uma arena para um público aí de 20 a 25 mil pessoas. Porque nós temos grandes arenas como a do Corinthians vai ser uma grande arena, a do Palmeiras vai ser uma grande arena, o do São Paulo é uma grande arena, mas uma arena um pouco menor que atinge um público de 20 a 25 mil pessoas, nós não temos em todo o nosso entorno. E os patrocinadores de grandes espetáculos que vislumbram esse público um pouco menor, têm sentido muita dificuldade em fazer shows. É verdade. Inclusive, Jair, eu amo o Paulista, eu tenho o Paulista, todos nós aqui fazemos as coisas realmente para tentar ajudar o Paulista. Mas hoje, por exemplo, o estádio Jaime Sims está totalmente ultrapassado para a realidade do futebol mundial. Ainda está muito melhor que muita coisa por aí nesse interior do Brasil. A gente faz Série B, essas coisas todas, Trefilho, a gente vê cada cacareco por aí que é brincadeira. Mas é um estádio que ficou no tempo também, né? No tempo, lógico. Nosso estádio foi inaugurado em 59. E de lá para cá,
Fizeram-se melhorias? Fizeram. Só que é um estádio velho. E nós enfrentamos dificuldades. E para fazer um show ali também já fica difícil, né, Trefeiro? Fica complicado. Eu lembro que tinha arquibancada de madeira, que tinha lá de esquerda, lá da Cativa, do barranco que tinha lá no geral. Elisete, por favor, vamos colocar algumas fotos do Jaime Sintra. Será que é possível? Vamos ver se a gente consegue colocar algumas fotos. Tem umas fotos aéreas. Realmente é isso, né, Trefeiro? Não dá, né? E agora está realmente ruim, caindo uns pedaços lá. Depois o Dier pode falar o que está acontecendo, aquele pedaço que está caindo. E a polícia acha que para jogar Paulista Santa Bárbara tem que interditar 200 metros, senão aqueles 2 torcedores de Santa Bárbara vão invadir. Eu não sei o que acontece, então ficou tudo pequenininho, tudo apertado. Olha, quero deixar bem claro aqui, nós estamos nesse projeto Lance Livre, já completando 17 anos, já praticamente no fim da temporada, no primeiro ano aqui no Canal 25. Eu tenho a companhia do meu amigo Trefilho, justamente porque ele acredita no projeto e a seriedade. Eu tenho 26 anos de jornalismo. Aqui eu não misturo política. A partir do momento que você misturar política, eu vou ter certeza que você não viria também com o projeto. Não, nada a ver. Mas eu quero deixar bem claro uma coisa. Não foi prometido que iam arrumar aquela arquibancada lá atrás, que estava interditada? O que acontece? Aproveita já. Por favor, deixa aí. Aciona o nosso amigo. Nós, inclusive, a semana passada, nós estivemos conversando com o prefeito o Pedro Bigardi, e no início da conversa ele falou assim, acabamos deixando o trabalho de manutenção daquela parte da arquibancada sem fazer. E ele falou, e esse é um compromisso que eu tenho, de fazer isso, de arrumar isso para o Paulista. E dentro desse contexto, tem alguns outros projetos que a gente está tentando viabilizar junto com a Prefeitura. Certo? Que são projetos até maiores do que isso. Né? Envolve aí centro de treinamento, envolve a manutenção do nosso estádio, tudo. Eu acredito que ainda é um pouco cedo para a gente reclamar da administração. A administração está com 8 meses de trabalho, mas é uma administração que está voltada para as coisas da cidade. E eu tenho certeza que dentro de pouco tempo nós vamos começar a ter surpresas, pelo menos nas áreas esportivas. Eu espero que cumpra a promessa, porque não é de agora, né? Outros candidatos prometeram e muitos prometeram e não cumpriram, né, Trefilho? Eu acredito no Pedrinho, eu acho que o Pedro é um cara... Pedrinho? O Pedrinho ele era, agora é o Dr. Pedro, né? Virou Pedrão? Mas ele é um cara... Pedrão do Jardim Esplanada lá, o fogueteiro. É um cara legal, eu tenho uma liberdade com ele, é um cara bom, é um cara que fala francamente, ele fala olhando nos seus olhos, eu acredito nele. Então, se ele está prometendo, eu acho que sai. Mas, Pedrinho, tem que acelerar, escolheu bem o Cristiano é um cara jovem, está inteirado com a moçada, acredito no Cristiano, o Cristiano está me dando assim, mostras de que ele está bem, a filha de... Isso tem limitações também. Então eu estou acreditando, e se prometeram que vão ajudar, com certeza vão ajudar. Pelo menos dar uma maquiada lá tem que dar. Legal, estamos aqui para fazer o jornalismo sério, sem demagogia nenhuma. Quando a gente erra, a gente assume o erro, pede desculpas, mas milindre também eu não aceito não. Olha, nós teremos hoje 2 arquivos 25. Onde anda o Mike, o Jair? O Mike que estourou no Paulista, foi pro Inter. O que está acontecendo com o Mike? Eu não sei nem se ele tem ficado no banco do Mike, do Inter nesses últimos jogos. Eu não tenho visto. Eu comecei a ver ontem, mas acabei não vendo o banco do Eu não vi Inter. o Mike lá não. Eu não sei como tá. Não sei se está machucado, não sei. Eu sei que no começo do Campeonato Brasileiro ele ficou alguns jogos no banco, andou entrando, tudo. Hoje eu já não sei se está ou não no grupo que tem jogado. Seria mais interessante, o Inter é um time muito competente, apesar de ser um dos grandes gatunos do futebol brasileiro, que pegam de jogador revelado por aí. Mas se interessou no Mike disputar o Paulistão pelo Paulista, mas ele vai aparecer, né? Foi feita uma proposta nesse Campeonato Paulista de 2013, foi feita uma proposta, tudo, e ele acabou não aceitando. O jogador ou o Inter? Jogador. Aí, o Inter se dispôs. Eu acho que quando fez a proposta, foi na hora que ele estava com o boom, né? Agora se fizer, talvez ele aceite. Pode ser. E agora mudou. Bom, com o apoio da Melhores Momentos, meu amigo Cláudio Andrade, a produtora de futebol, nós vamos rever 2 momentos do Mike. O primeiro, nesse primeiro bloco agora, com o Mike com a camisa do Paulista. E depois, no segundo bloco, o Mike com a camisa do Inter. Tem muitos gols com a camisa do Paulista e poucos com a camisa do Inter. Mas vamos ao primeiro capítulo, arquivo 25. Mike, Melhores Momentos com a camisa do Galo. Vamos lá.
que em breve o Paulista vai revelar outros Mikes, ou Trefeira? O importante é que revele e que seja nosso, né? Acho que isso é importante, né? Porque revelou muita gente e levaram, né? Então agora está tudo seguro, né, Deixa? Agora o que revelar é do Paulista. Revelar é do Paulista, sem dúvida. Que revela. O Paulista tem um trabalho bom de base, teve esse interstício aí que perdeu um pouquinho o fio da meada. E o pessoal sempre me pergunta, e aí, como é que está a base? Eu falo que está retomando, né? Os Calaf lá sempre perguntam como é que está a base. Está retomando e agora eu espero que quando alguém se destacar, como muita gente se destacou, o Paulista tem umas quirelinhas, né? Isso é importante. E por falar em base, semana passada foi um burburinho total pelos lados de Jaime Sintra, com a saída do Ricardo, é um dos temas que nós vamos abordar aqui no programa de hoje. E ficou uma pergunta no ar ou uma resposta pendente que nós vamos aproveitar agora com o Dejair Bocanella. O Ricardo saiu e foi feita uma proposta para ele voltar à base com o time sub-20. Ele aceitou, Dejair? Hoje o Ricardo se reuniu com o nosso pessoal do futebol e se mostrou que com muita vontade de fazer um trabalho com o sub-20 para ser o treinador nosso na Copa São Paulo do ano de 2014. Então o Ricardo vai continuar com a gente e vai se preparar, porque eu tenho certeza que num futuro muito próximo o Ricardo poderá ser o nosso treinador do profissional e com muita competência. Eu gostei dessa, Trefeiro. O que você achou dessa definição? Eu achei excelente. Gosto do Ricardo, sempre admirei o Ricardo como atleta. Eu tinha um certo contato com o Paulista na época, eu ficava muito lá internamente lá. Hoje o Dejair presidente não dá nem para chegar lá, né? Mas gostei quando ele assumiu, ele veio, esteve aqui com a gente bateu papo, mostrou umas imagens dele, e eu acho que é válido ele continuar, ele vai crescer, ele vai aprender, vai aprender com outros técnicos que vão passar por aí, se Deus quiser ele vai fazer sucesso, foi uma boa pedida ele continuar. Copa São Paulo já em janeiro, então ele vai ser o comandante de Jair, é isso? Sem dúvida. Legal. Ele já vai começar a trabalhar na próxima semana, já para começar a montar a equipe que vai disputar a Copa São Paulo. E vamos esperar fazer um bom trabalho. Como a gente sempre fez em Copa São Paulo. Esse ano foi fraco, né? Esse ano que nós... Caiu fora na primeira fase, né? Mal, pagou bem fora. Né? Perdeu para o Nacional de Manaus, aquela coisa toda, a série em Osasco, né? Foi mal. Agora, na Rádio Difusora, onde eu participo, alguns dias, quando dá, viu, Trefeiro? Tá difícil, o Adilson Freire tá bravo comigo, quer descontar salário e tudo, né? Mas eu até fiz um comentário, somos formadores de opinião e não sou dono da verdade. A gente erra de vez em quando, mas eu comentei lá que jogaram o Ricardo para os Leões, no sentido figurativo, que eu quero dizer, do futebol. Não é que o Dejair quis complicar a vida do Ricardo que o Cristiano Mingotti. Não, foi a minha opinião, que acho que talvez ainda precisa de algumas etapas ainda para o Ricardo talvez ser o grande treinador, que eu tenho certeza que vai ser. Cristiano Mingotti não gostou da sua opinião, eu respeito também a sua opinião, porque você também é um cara que é muito respeitado aqui no nosso programa. São etapas, né? Vamos pular etapas, né, Dejair? Sem dúvida. O trabalho, a imagem que a gente tinha era... O pessoal está assistindo o programa, viu, Trefeiro? O pessoal está... Bom. Mas lógico que assiste. Todo mundo gosta de ver. Principalmente quando se fala do Paulista. Pois é. Então, e a gente entendia que o Ricardo poderia ser lançado, porque ele sempre fez um bom trabalho no Sub-15, no Sub-17, sempre fez bons trabalhos. Mas o profissional começa a ter uma visão diferente. Já alguns atletas mais maduros, tudo. E ele ainda não estava completamente preparado para ser o treinador da equipe profissional. Eu acho que esse passo que ele está dando, voltando para o Sub-20, eu acho que vai fazer com que ele cresça muito mais. Ele pode ter uma oportunidade de estar junto com os treinadores que vêm para um Campeonato Paulista com mais bagagem. Sem dúvida. Ele vai poder, se a gente conseguir atingir a nossa meta, que é classificar para a Série D do ano que vem, ele pode disputar, ele ser o treinador do Sub-20 na Copa Paulista, que é a nossa expectativa. Então, tudo isso eu acho que vai fazer com que o Ricardo cresça e cresça muito como treinador. Aliás, até o próprio Cristiano Mingotti na rádio citou, e aí eu gostei muito, quando ele falou que também vai preservar a imagem do ídolo. O ídolo está eternizado, o Ricardo vai ser eternamente ídolo do Paulista. Mas aí eu achei bem bacana. O Marcos Bonechini também saiu, Trefeiro. Eu acho que o futebol é assim, né? No Brasil ele futebol é assim. Resultado, meu amigo. Não tem... O Ricardo, voltando ao assunto do Ricardo, ele sabia que era um contrato de risco, eu acho que ele sabia disso. Ele falou aqui, sim. Era um contrato de risco
E a gente não esperava também que o Paulista fosse campeão. Eu, pelo menos, dizia isso. O Paulista não... Só que foi muito mal. Até agora foi muito mal. Então, lógico, abalou. E tinha que mudar. A primeira atitude é essa de mudar. E o Ricardo continuar, eu acho bom, e o Bonequini, não sei se aceitou ou não, mas eu não acho interessante, no cargo que ele ocupava, continuar lá. Não vejo assim, ó, quer dizer, você sai de prefeito para ser vereador, é um negócio meio complicado. Mas de fato, o Bonequini também vocês ofereceram uma outra situação para ele continuar no clube. E de Jair? E ele acabou não aceitando a proposta de um novo trabalho e acabou deixando o caminho aberto para que a gente traga outras pessoas para que dê uma revitalizada no nosso departamento de futebol. Eu imagino uma situação muito complicada quando um dirigente de um clube, no caso você, o próprio vice-presidente Cristiano Mingotti, quando tem que tomar essas decisões pesadas. É difícil, né, Jair? É muito difícil. Você mexe com o ser humano, né? É muito difícil porque são pessoas que conviveram com a gente. O Bonequini conviveu com a gente praticamente 3 anos. Amigos, né? Eu não tinha um relacionamento com o Bonequini muito próximo enquanto ele trabalhava na imprensa. E apresentava o programa na Rede Paulista. E a partir desse momento você começa a interagir no dia a dia. Então você passa a ver a pessoa de uma forma diferente. Então é complicado quando você tem que tomar uma decisão drástica. Inclusive eu, com o Ricardo, terminando o jogo em Sorocaba, o Ricardo chegou para mim e falou que o cargo estava à disposição, eu que fizesse o que eu achasse melhor, tudo. Eu até falei naquele momento, falei, Ricardo, vai para casa, põe a cabeça no travesseiro e durma. Esfria. Vamos conversar depois. Porque aquele não era o momento de se tomar uma atitude drástica. A gente sabia que precisaria fazer alguma coisa, precisava mexer com alguma coisa. Mas naquele momento eu achei que não devia falar, não, você está demitido. Não, vamos sentar, vamos ajeitar as coisas, vamos conversar e vamos tentar montar uma outra situação. E foi o que acabamos fazendo como o Ricardo e ele acabou aceitando. Muito bem. Aliás, eu prefiro se você trouxesse o Luxemburgo ou o Tite para ser o técnico do Paulista, eu acho que não ia mudar muita coisa também, não, porque esses treinadores de ponta trabalham com aquilo que oferece de qualidade para ele também, né? Então é difícil. Quando a gente fica lá como torcedor, fica de corneta é fácil, né? Mas o pessoal estava meio ruimzinho lá. Tinha jogador lá que ia bater falta do canto da área e jogava a bola na arquibancada. Se eu for lá com a minha perna quebrada, eu conseguia pôr melhor aqui. Então, eu não sei se estavam bravos, se estavam invocados, ou se são ruins. Mas tinha umas coisas, uns escanteios mal colocados. O básico, né? O fundamento que a gente fala. Então tinha que mudar, tinha que fazer alguma coisa, acho que está certo. E o caso do Bonequini aí, você falou, é difícil, e o Bonequini é gente fina, né? Gente fina. Eu particularmente tenho amizade com ele já faz tempo. Conheci o pai dele, gente finíssima da polícia, amigo do meu sogro. Quer dizer, deve ser meio chato. Chegava lá, hoje, amanhã você não está mais aqui, deve ser meio chato. Mas ele está no futebol faz tempo, viveu o futebol com bastante fera, com bastante cobra, ele sabe que é assim, né? Ele deve assumir algum outro clube, trabalhar? Você está sabendo alguma coisa, Jair? Não sei. Quanto a isso, eu não sei de nada. Desejamos boa sorte para ele. Lógico. Quero que ele seja muito feliz dentro do futebol. E se voltar da imprensa, vai ser um belo reforço aí. Alô, pessoal da Rede Paulista, né? E nossa verba está curta, que não dá para a gente contratar o Bonequini agora, né? Mas, como chama lá o menino? Ô, Jair, como é que chama? Cristiano Pierobon, né? Pierobon. É isso. Pierobon. Contrata o Bonequini de volta, né? É um grande amigo, um grande profissional, tá certo? Nós vamos sair para o intervalo, daqui a pouco nós vamos falar sobre José Macena, que vai ocupar a vaga do Bonequini, o novo técnico do Paulista. Fecha a imagem do Jair, por favor. Eu vou perguntar e não vai responder, mas pelo sorriso, talvez... Será o Luiz Carlos Martins? Ele vai responder já já. Em nome de Uniodonto Jundiaí, nós voltamos com o Lance Livre na sequência. Nós somos a maior rede de dentistas do Brasil. Somos especialistas em sorrisos.
Na nossa região, Você pode escolher. somos 130 dentistas cooperados. Atendemos 24 horas por dia. 7 dias por semana. Oferecendo um serviço de qualidade por um preço. Menor do que você imagina. Queremos ser O seu dentista. E nós voltamos aqui com o Lance Livre nesta quinta-feira. Muito obrigado pela sua audiência. Só curtiu o programa Lance Livre 25 no Facebook e também na nossa página do Trefilho, né? Só procurar Luiz Carlos Trefilho, Rivelino Teixeira, nós vamos sortear essa caixa de ferramentas da Cofal para quem participar. Quem curtir uma crítica, um elogio, fique à vontade. Se você tivesse que pegar um alicate, sem citar nome de Jair, pelo amor de Deus, você prenderia a língua de algum fofoqueiro aqui em Jundiaí também, não? Tem muitos, viu? Muitos? Tem Tem, muitos. Trefilho? Ah, tem um indivíduo no Facebook que fala umas Pegar um besteiras. grifo, né? Fala umas besteiras de vez em quando lá, só quer xingar. Eu preciso perguntar para ele, o que você já fez pelo Paulista? Deu um palito de fósforo pro Paulista uma vez? Não deu, então cala a boca, né? Eu nunca fui no clube, nunca fui lá assistir um jogo. Como tem gente que se aproveita da marca da instituição, né? Você sabe o que eu estou falando, né? É lógico. É muito chato, né? Sim. Mas a gente tem lá, tem que superar. Lógico que a gente enfrenta algumas dificuldades, inclusive depois da derrota contra o São Bento, foi uma pessoa. Falou um monte de bobagem no Facebook e minha esposa acabou vendo, ficou chateada, ficou magoada. Sabe, a pessoa não percebe que muitas vezes ele não atinge o dirigente, ele atinge o ser humano. E o ser humano tem gente dentro de casa que também vê aquilo. Mas enfim, nós estamos lá porque nós gostamos. Nós não estamos lá para fazer nada, nós queremos fazer o bem do paulista. Né? Então, nós vamos cumprir o que nós nos propusemos a fazer. Nós temos um mandato na diretoria do Paulista, que vai até 2014, nós vamos cumprir, a não ser que aconteça alguma coisa muito extraordinária para que a gente não cumpra essa nossa função. Mas nós estamos lá para defender o Paulista. Prefiro fazer uma pergunta para o Djair, mas rapidamente, Djair, eu fiz essa pergunta, faço com todos os convidados que aqui participam do Lance Livre. Se você entrasse no túnel do tempo, você faria o mesmo caminho? Você se arrependeu de ser presidente do Paulista? Não, eu não me arrependi não de ser presidente do Paulista. Nunca sonhei com isso. Nunca sonhei, a grande realidade. Mas no momento em que me foi colocada a situação que estava, e eu abracei aquilo porque eu sempre gostei do Paulista. Eu sempre vivi o Paulista. Eu vivo o Paulista desde 78. Que foi, acho que, uma das fases piores que o clube... O time do salário família, salário mínimo, né? Exatamente, o time do WO. Certo? Então... E sabe quem era o goleiro desse dia? Maçã. Maçã foi chamado para ser o goleiro desse dia do WO. Vai lá. Exatamente. Então, não me arrependo disso, não. E se voltasse no túnel do tempo, acho que as coisas aconteceriam novamente. Comentarista Lance Livre, Luiz Carlos Trefilho. Bom, a pergunta foi lançada, né? Você não deixou ele... Então vamos lá. O Luiz Carlos Martins está aí, meu xará? Olha, não é nome que está no nosso rol. Atenção, gente. Muitas pessoas, até eu, quando da contratação do Macena, automaticamente imaginou-se no nome do Luiz Carlos Martins pela ligação e amizade que os dois têm. E profissional. Continue. Por quê? Nós entendemos que a gente tem que procurar aperfeiçoar as coisas. Não que ele não seja um excelente treinador, é um excelente treinador. Vencedor, como todo mundo, tem aí no mercado, mas a gente acha que a gente tem que trazer um treinador diferente, um treinador que tenha uma proposta de um trabalho mais a longo prazo, como a gente sempre fez lá atrás. Nós tivemos trabalho de longo prazo com o Zete, com o Mancini, Com o Giba. com o próprio Giba, tudo. Então, a gente acha que a gente tem que começar agora
um trabalho para terminar essa Copa Paulista já visando o Campeonato Paulista de 2014. E acho que não vai terminar tão longe do Paulista, né? Infelizmente, acho que vai ser eliminado na primeira fase, né? A gente torce para que reverta, mas... A gente fala isso, né? Mas ganhar sábado, 8 anos, vai ficar tudo mundo liçado. É possível. Porque a tabela tá assim, né? Tá Você muito ganha próximo. uma, você... Lógico. Só 8 anos disparou de vez. né? Só. Isso é bom. Que é a base do Paulistão, hein? Deixa bem claro, Ituano é um Exatamente. time caríssimo. E a Copa Paulista tem uma grande enganação. Você ganha a Copa Paulista e acha que está tudo bom. E aí chega no ano que vem com o Campeonato Paulista. Foi com o Noroeste, esse ano passado. Aquele time que tá ganhando na segunda divisão, acho que tá tudo bom, né? Você acha que o Palmeiras, se estivesse na Série A, estaria com problema também? Estaria brigando com São Paulo. Olha, gente, eu vou falar uma coisa, até mudando o assunto rapidamente. O Jersey conhece futebol, mas o São Paulo tá com cara de Série B, hein? Tá errando pênalti, tá problema, tá com cara de Série B, hein? Tá, mas eu acho que nós temos, nesse Campeonato Brasileiro, nós temos uma outra situação, que muitas vezes as coisas acabam se encaixando. O Atlético Paranaense estava lá lambendo os 4 últimos. Antes do jogo contra o Corinthians. Trocou o treinador, colocou o Mancini, ganhou 4 jogos seguidos, pronto, é o 5º colocado no Campeonato Paulista. E aí os cornetas falaram que o Mancini era um dos piores técnicos. Que besteira, né? Um dos grandes técnicos aí. Mas não você um dos acha- melhores que passou pelo Você Paulista. acha que o dirigente de São Paulo vai ter a humildade de trocar de técnico? É esse que é o Agora? grande... Vai ter que trocar de novo. Mas eles não fazem isso nem morto. Vai ter que abrir o copo para contratar o Muricy de novo. Não duvido, porque eles falam uma coisa e são imponentes, né? Agora, falando sério, os dirigentes de São Paulo são imponentes. E eles trouxeram o Alto Ouro porque falava francês, inglês, porque era o perfil do São Paulo. Até agora, O João Santana nem fala inglês. só né? está sendo bom para dar entrevista, né? Dar uma entrevista bonita, porque não resolveu nada até agora. Só sabe falar, não tive tempo. Foi o que ele falou até agora, que ele não teve tempo. Nessa linha de técnico, o Macena estava como técnico, o José Macena, né? Novo gerente de futebol do Paulista, estava como técnico no Taubaté. Qual vai ser a função dele especificamente no clube, o Dejair Bocanella? Olha, a função do Macena no clube, aí a gente trouxe o Macena porque a gente vislumbrou que ele foi auxiliar por muito tempo com o Luiz Carlos Martins. Ele trabalhou na base do São Paulo, ele foi treinador aqui com a gente, ele foi treinador em outros clubes e ele conhece muito do mercado de futebol. Ele conhece muitos atletas. Isso é fundamental, né? E isso é fundamental para quem pretende fazer um trabalho já visando o Campeonato Paulista do ano que vem. Então, a nossa busca pelo Macena foi nesse sentido, para que ele nos ajude a montar uma equipe para o Campeonato Paulista de 2014. E isso ele sabe fazer muito bem. Tá. Então, mais uma vez, o Luiz Carlos Martins, nesse momento, não está cotado para ser o treinador do Paulista. Não está cotado. Dejair, Eu não vou falar que não será o treinador, Claro. mas Tudo pode hoje acontecer. não é um nome que esteja no nosso planejamento. eu gostaria que você falasse 5 técnicos que você gostaria que fosse técnico do Paulista. Não vai falar do Tite nem do Luxemburgo, do Muricy, mas 5 técnicos que agradam o presidente. E que cabe no orçamento. Aí você falou tudo, meu filho. Nós temos um que fez o Campeonato Paulista agora, o Giba. Giba, Nós temos Pintado, quase veio, né? quase veio. Tem alguns outros nomes, tem Paulo Comelli. Grande profissional. Certo? Tem outros assim que me foge o nome agora, assim, porque não dá para você ficar guardando. Mas nós temos gente jovem e competente no mercado. E, sim, citando esses 3 a princípio, mas tem outros aí que a gente poderá, na negociação é que a gente vai conseguir ver o que a gente vai conseguir trazer, como você falou, o que vai caber no nosso orçamento. E não adianta eu falar, como você falou, vamos trazer o Vanderlei Luxemburgo, vamos trazer o Tite, o Mano Menezes, Filipão. São coisas irreais. Então, a gente tem que ter, como o Giba veio, eu, no primeiro momento, falei para o pessoal, falei assim, não, o Giba é um treinador caro. Quando a gente trouxe ele ano passado não, nesse Campeonato Paulista. E no fim, o que eu achava que era caro, ele veio sem atingir aquilo que eu imaginava. Quando o Giba saiu, ele fez uns desabafos, né, logo que acabou o campeonato, né?
ficou algum ranço, saiu bem? Não, saiu bem. A gente tem conversa. Ele falou muito da estrutura, que o Paulista tem que melhorar muito. Exatamente. E ele falou coisas que nós sabemos que a realidade, gente tem que fazer. Né? Uma coisa, quando o Giba chegou, ele falou assim, olha, eu quero salário em dia não só para mim e para os meus atletas, eu quero para o clube todo. Todos. Quer dizer, então a preocupação dele não é só com ele ou quem está debaixo das asas dele. Não, ele quer saber para todo mundo. O pessoal da administração, o pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza, o pessoal da manutenção. O clima fica melhor. Exatamente. Né? Então, é um treinador que se preocupa com tudo, porque tudo vai acabar refletindo dentro do campo de futebol. Esses 104 anos de Paulista aí, muito mais, a gente tem que reconhecer, né? Sofreu que propriamente teve alegrias maravilhosas. Tem time que está na Série A aí que não tem metade dos títulos do que o Paulista já conquistou na sua história, bem pertinho da gente, aquele lá mesmo, que eu não gosto de falar o nome. Mas de fato, a gente tem que reconhecer que está muito difícil fazer futebol, né, Djalma? Hoje está muito Você falou de difícil. treinador, é muito caro o técnico hoje, né? Muito caro. Qualquer treinador que você imagine, quer 50, 60, 70, 100 mil reais. Não é a nossa realidade hoje. É muito complicado isso. O dia que o Paulista tiver uma estrutura financeira média, o Paulista sempre soube trabalhar com pouco dinheiro. E eu acho que a gente vai conseguir. Como eu falei, que a gente teve uma conversa com o prefeito Pedro Bigardi na quarta-feira da semana passada, e ele está abraçando algumas ideias nossas, ele tem outras ideias que ele quer trazer para nós, e eu acho que a gente vai conseguir montar essa pequena estrutura financeira que vai nos dar tranquilidade para fazer um belo Campeonato Paulista ano que vem. Eu acompanhei uma entrevista do presidente do Palmeiras, o Paulo Nobre, que parece ser um sujeito muito correto, tudo, e ele declarou o seguinte, que o Palmeiras hoje, a dívida, abre aspas, é impagável, a dívida do Palmeiras. O Palmeiras teria que ficar mais 4 gestões, ou 12 a 16 anos, para pagar todas as dívidas, mas não fazer mais nenhuma. Mas no futebol é assim, você vende o almoço para pagar a janta. Quando não, você empurra a janta para o dia seguinte. É isso, né? É isso aí. Essa dívida do Paulista, que hoje todo mundo já sabe, perto de 20 milhões, mais ou menos. Fala isso, sem perspectiva, né, Sem dúvida, sem dúvida. Agora, você veja algumas situações. O Paulo Nobre falou isso do Palmeiras. Vamos falar do Paulista. Palmeiras, hein, gente? Que tem receita. O Paulista praticamente não tem receita. Vamos falar do Paulista. Nós já chegamos a transacionar atletas que começaram no Sub-15, não tinham completado 16 anos de idade, nós profissionalizamos o atleta para poder negociar, para entrar algum dinheiro. E como disse o Trifilho, não tem condição. Como que você vai fazer um negócio desse? Não há, você não consegue trazer o recurso. E como eu falei, essa perspectiva do nosso projeto de sócio-torcedor e empresa amiga, eu acho que com a ajuda do poder público nós vamos conseguir fazer um bom trabalho e fazer uma receita razoável. Esse era o assunto que eu queria falar. Sabe que eu gosto dessa história do sócio-torcedor? Como é que está? O individual, não empresarial ainda. Que nada chama muita atenção, né? Nesse momento, né? Está tendo uma aquiescência, o pessoal está vindo. Tá. Mas eu acho que a hora que você conseguir trazer algumas empresas e essas empresas abrirem, algumas empresas, os sindicatos conseguirem abrir para a gente negociar com os seus trabalhadores, a gente vai ter um boom de adesão, vinda, né? de adesão do nosso público. Porque, Trefilho, eu falo sempre, se todo mundo que cruza comigo e fala que gosta do Paulista, desse alguma coisinha, o Paulista, não digo que nadaria de braçada, mas teria uma situação bem mais confortável. Uma conta rápida, nós estamos aí no aglomerado aqui, 500 mil habitantes, folgadamente. 1% dá 5 mil.
Se 1% aderir, são 5 mil sócios torcedores. Você já paga uma folha de pagamento. Eu dei um exemplo. Eu fui a Chapecó fazer um jogo da Série B e citei semana passada, não sei se chegou a seu conhecimento, que lá na Chapecoense, primeiro que a cidade realmente apoia, todo mundo ajuda, grandes empresas, grandes frigoríficos, né? E lá cada atleta é adotado por uma empresa. Embaixo do nome de cada atleta tem um patrocinador diferente. O que você acha disso? Não, é uma ideia que pode ser aplicada ao nosso clube, né? Mas aí você vai contar com o poder público. É o poder público que faz. Chapecó é o poder público que faz, não é dinheiro da prefeitura. Não é intermediação. Exatamente, é a conversa do prefeito com o empresariado. E lá, pelo fato de Chapecó está fora do centro nervoso de Santa Catarina. Certo? Então é mais fácil até para o prefeito. Jundiaí é mais complicado de se fazer um negócio desse tipo. Por quê? Porque as grandes empresas... vou fazer isso com São Paulo, vou fazer isso com o Guarani. Então, nós estamos dentro do foco do Estado. Então é mais complicado. Não digo que seja impossível, mas que é mais complicado, é mais complicado. Jair, essa iniciativa, esse projeto de sócio-torcedor, indicações junto às empresas, é a última cartada? Ou não tem última cartada? Eu acho que nunca tem última cartada, Riva. Tem alguma carta na manga para salvar o nosso Paulista? Tem uma carta na manga. Tem uma carta na manga. Mas vamos deixar essa carta bem na manga. Não vamos precisar dela. O Paulista não vai acabar. Não, eu não vejo o Paulista acabando. Não. Eu falo quando o Paulista não vai acabar, isso aí são os clubes do interior do Brasil, né, Trefeira? A situação é terrível. Muitos não ganham nada e poucos ganham muito, né? Imagina aí, mas você tem uma dificuldade. Nós passamos nessas gestações passadas, tinham 3 ou 4 empresas aí, né, de empreendimentos imobiliários poderosas aqui, que dava para dar uma ajudazinha. Um monte levanta prédio no Brasil inteiro aí, né? Dá para dar uma ajuda. Né? Eu fico triste, viu? Deus ajude que, se fazem é porque tem a capacidade de fazer. Se o cara desse tirar 20 em conta do bolso, não é nada, né? Para pagar um atleta, como você falou aí. Então, umas 3 ou 4 bem poderosas, com bastante obras, que podia ter ajudado um pouquinho o Paulista, eu acho. Faltou boa vontade? Não sei, viu? Não sei se seria boa vontade, não sei se fosse envolvimento. Não sei dizer a palavra correta. Você acha que algumas implicações políticas de dirigentes do passado atrapalhou um pouco a vida do Paulista? Aí eu acho que sim. Eu acho que sim. Certo? Independente de qualquer postura, tudo. Mas eu não me canso de dizer que, quando nós assumimos a direção do Paulista, 2 diretores nossos foram a um programa de rádio da cidade. E a primeira pergunta que o apresentador fez foi: quem de vocês vai ser candidato na próxima eleição? A próxima eleição passou e não teve ninguém candidato. Isso é a prova de que nós não temos envolvimento político. Nós temos a paixão pelo nosso clube. O Paulista é de Jundiaí, né? É de Jundiaí. E eu tenho absoluta certeza, quem está lá hoje não tem aspiração política nenhuma. Nenhuma. Ninguém quer ser vereador, quer ser prefeito, quer ser deputado. Não, nós estamos lá pensando no nosso clube. Na vida do nosso clube. O senhor é candidato a vereador na próxima eleição, Jair? Olha, eu sou funcionário de carreira da Câmara de Jundiaí faz mais de 35 anos. E a mosquinha nunca me mordeu. Muito bom, muito bom. E não por falta de convites. Eu sei disso. Muito bem, reta final do nosso programa. Vamos rever a segunda parte do Arquivo 25. O Mike é o nosso personagem do programa de hoje. Ele está no Inter. No Paulista ele fez muitos gols. No Inter, vamos lá com o apoio de Melhores Momentos. Coloca no ar.
recebendo, vem Forlan, encarou a inversão de lado, recebeu o Mike, o chute pro gol, a bola explodiu na defesa. Rebote com o Elton, outra vez Mike na cara do gol, bateu, é gol! Gol! Mike! O garoto Mike, no talento, Mike consegue o gol. Você revendo o gol do Mike, o jovem jogador do Internacional. Chegar o Internacional, foi para o chão e a falta. Falta do Edinho. Veja, trocou passes rápidos o Internacional e a falta dura do Edinho em cima do Mike. Mike tá pedindo bola, tá em condição legal, recebeu, devolveu pro Jajá, não tem impedimento, passou pelo goleiro Aranha. Pois é, valeu, Mike. Boa sorte, quem sabe vem aí pro Paulista. Trefei alguma pergunta a mais pro Djair? Reta final do lance livre. Não, estou satisfeito com as explicações do Djair. Nessa reorganização aí, que o Ricardo foi pro Sub-20, o Bonequini foi, o Marquinhos lá foi embora. Jogadores, foram dispensados alguns, vai chegar alguns agora. Como é que está a situação? 3 jogadores que foram colocados à disposição. E chega algum novo ainda para Paulista? Provavelmente vai chegar alguns, inclusive a gente tem 2 nomes que a gente quer trazer para jogar sábado já. Tá vendo? Ô, Djair, você sabe que é finalzinho do programa, mas é inevitável fazer essa pergunta, porque tem funcionários que assistem a gente também. Muitas pessoas que estão... Aquela coisa, né? Salário atrasado. Vocês não estão atrasando o salário porque vocês querem, é verdade. Lógico. Qual é a situação de imediato para tentar resolver esses problemas que jogadores e salários e funcionários do clube estão com os vencimentos atrasados, né? Nós já fizemos um pedido para a federação de antecipação de mais uma parcela da cota. Deve estar sendo liberada essa semana, até porque, em função dos problemas anteriores, a federação deu uma segurada, tudo hoje praticamente, entre hoje e amanhã está praticamente resolvido isso, e eu acredito que até o final de semana vai ter... Não, ainda não zera. Não zera. Mas... Você está vendo como futebol? Você tem que vender o almoço para pagar a janta? Exatamente. E muitas vezes, como eu falei, empurra até mais para frente, para o dia seguinte. E essa antecipação compromete a verba para o ano que vem? Não tem... Ainda não compromete tudo. Nós ainda temos uma gordura para o ano que vem. Mas, se a gente não conseguir realizar outras coisas até o final do ano, lógico que vai comprometer. 30 segundos para você encerrar o programa e falar o que você quiser. A câmera do canal 25 Lance Livre está à sua disposição. Olha, eu gostaria que o torcedor do Paulista, o empresário da nossa cidade, se juntasse a nós, se agregasse a nós através do projeto sócio-torcedor, ao projeto da empresa amiga, que hoje é uma das soluções que poderão fazer com que o nosso clube volte a ser grande e volte ao lugar de onde a gente entende que nunca deveria ter saído,
que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Muito bom, DJ. Eu lembro na outra TV que a gente tinha a pizza da cantina do Jarbas, né? Hoje não tem nem mais a cantina do Jarbas, mas o nosso Jaime Donizete... Que cheiro é esse, hein? Queijo? Tá forte outra vez. Tiraram o sapato aí, alguma coisa? Que foi, hein? O Jaime fez uma pizza para nós levinha. Como que é? Alite, gorgonzola e alcaparra. Leve essa pizza, né? Valeu, Jaime. Tá um cheiro bom, hein? Que delícia, hein? Regado a óleo de amendoim. Valeu. Jair, um grande abraço, meu amigo. Até a próxima. Obrigado mais uma vez por ter vindo com a gente aqui. Obrigado pelo convite e estaremos sempre à disposição, não só a mim, como também o pessoal que está lá batalhando junto com a gente. Tenho certeza que sempre que convidados estarão aqui presentes. Ok. Trefilho, até semana que vem com mais Lance Livre. Um grande abraço, meu irmão. Um grande abraço. Prazer ter o Jair aqui dando as explicações, como sempre. E você, sócio torcedor, sócio que é torcedor, seja sócio torcedor. É isso que eu peço. Porque o Paulista está de saco cheio na hora de ganhar o troféuzão e no carro de Corpo Bombeiro e um monte de puxa-saco. O caminhão quase topou da Avenida Jundiaí uma vez, cara. É agora, tem que ajudar, né? Com o Marcão, com o Jaime, com a produção da Elisete Furlan, direção do Johnny Carreira, em nome de Uniodonto, fechamos o Lance Livre. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço, tchau.